Então, assim, eu vou ter a área lá, provavelmente, quando não for uma área simples, que não vai aparecer para vocês vão ter que aplicar alguma coisa disso aqui para calcular a área, tá bom? Então fiquem atentos aí. Eu fiz alguns exemplos aqui do que eu falei agora, para vocês entenderem um pouquinho melhor aí. Pra vocês notarem como que a gente aplica aqueles conteúdos nessa matéria nova de vocês aí, tá? O exemplo 1 aí, calcular as áreas das figuras geométricas abaixo, tá ok? Então vocês olharem aqui, ó, tá gente? O que é importante é cálculo de área, que parece muito no dia a dia de vocês também, né? No nosso dia a dia. Por exemplo, calcular a área de uma casa, calcular a área de quanto investimento gasta numa casa, calcular a área para construído de um quintal, calcula muito essa área hoje em dia. Então tudo aqui é aplicável, tá ok? Então digamos que se fosse essa área 1 aqui, desse exemplo A aqui, fosse um terreno, tá? E eu quiser saber quanto de área eu tenho para construir esse terreno aqui. Como eu calcularia essa área aí? Então essa aqui entra em o quê? Divisão de figura. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma figura geométrica aqui constituída nela para a gente calcular direto. Eu não tenho um quadrado, não tenho um retângulo direto. Mas se eu dividir essas figuras aqui, eu consigo calcular. Certo? Então o que a gente faz aqui? A gente pode dividir ela na vertical aqui ou na horizontal. E no final somar toda a sua área. Correto? Então aqui tanto faz. Eu posso dividir ela aqui em 3 partes na vertical ou 3 partes na horizontal. E ver o que as medidas me dão. Também, lógico, né? Então aqui ó, eu vou fazer na vertical. Vou separar uma área aqui e outra área aqui. Com isso vou ter o que? 3 áreas, certo? Eu vou ter uma área 1 aqui, uma área 2 aqui, uma área 3 aqui. Eu calculo a área 1, calculo a área 2, calculo a área 3, no final somo as 3 áreas e da área total da figura. Da figura 1, se eu olhar aqui, ó, certo? Ela vai ser o que? Um quadrado, porque eu que tenho 3 de lado e 3 de lado. Então a área 1 vai ser lado vezes lado, vou fazer direto aqui que é um quadrado, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Unidade de medida sempre ao quadrado, tá gente? Centímetros ao quadrado, metro ao quadrado, quilômetro ao quadrado, sempre ao quadrado, porque é a área. Da figura 2, aí vamos analisar. Eu tenho 3 aqui, que seria a base, e a minha altura vai ser quanto? Bom, eu tenho esse pedacinho vermelho que é 3, e esse pedacinho azul aqui que é 2. Então é um retângulo. Então a área 2 é um retângulo, a base tem 3, minha altura vai ter 3 mais 2, 5. Então 3 vezes 5, 15 centímetros quadrados. Certo? E a área 3 também é um retângulo. Eu tenho 3 de base aqui, ó. Vou botar aqui embaixo, ó, que é a mesma medida. E a altura vai ser 2 mais 2 mais 3. Então vai de 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Então base é 3 vezes 7. Vai dar 21 centímetros quadrados. Pronto. Agora eu consigo ter uma área total aqui, que a gente chama de área total da figura. É 9 mais 15 mais 21. 21 mais 9, 30. 30 mais 15, 45 centímetros quadrados. Essa é a minha área total da minha figura A aí, do exemplo A. Esse tipo de cálculo parece muito, tá? Até em concurso, em prova aí, parece muito. Então fique atento ao dividir a figura, para não pegar só uma medida aqui, ó. Ver ela como um todo, tá vendo? Nessa altura eu tenho que pegar ela todinha aqui, ó. Nessa mesma coisa, tá? Então fiquem atentos aí. No exemplo B, eu tenho um triângulo retângulo, que seria fácil de calcular, certo? A minha base é 15, tá aqui. E a minha altura? Não tenho. A altura não tenho, então não tenho como calcular. E eu tenho esse lado maior que mede 17. Bom, como a gente já estudou, se é um triângulo retângulo eu tenho 2 lados, 3 lados e um 90 graus, certo? Um lado maior, posso aplicar o quê? Pitágoras.
Então, aplicando Pitágoras aqui, eu vou achar quem? Esse lado que eu preciso aqui. Então, seria a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a ao quadrado, 17 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, igual a b ao quadrado mais a altura ao quadrado. 17 ao quadrado, 289, 15 ao quadrado, 225, mais a altura ao quadrado. Invertendo aqui, a altura ao quadrado é igual a, vai dar 64, certo? Passa para cá, subtrai 64. Então a altura aqui, lembrando lá em matemática, tira a raiz de 64, a altura igual a 8. Pronto. Certo? Apliquei meu Pitágoras aí, achei a altura. Agora eu tenho como calcular a área. Então aqui é 8, vou botar em azul aqui, 8 centímetros. Pronto. Agora a área do triângulo é igual a base vezes a altura, que é 8, sobre 2. A área é igual a 15 vezes 8, 120. Dividido por 2, 60 centímetros quadrados. Estão vendo? Se a gente aplicar todas as propriedades que a gente tem de todos os conteúdos, fica tranquilo de calcular, tá? Mas tome muito cuidado, tem que aplicar. Igual eu falei lá atrás, eu não posso usar nunca isso aqui como altura, que está em diagonal aqui. Nunca. A altura é sempre perpendicular. Então, se eu não tenho, procura a aplicabilidade dela. O que eu preciso para calcular essa altura aqui? Ah, é um Pitágoras? Ah, é o que? Se eu tiver um ângulo aqui, por exemplo, ó, né? Um exemplo aqui. Se eu tiver um ângulo interno de 30 graus aqui, aplicaria o que? Relação trigonométrica. Calculo 30 graus aqui, cateto oposto, hipotenusa, vai me dar a altura também. Tá? Então fiquem atentos aí no que a gente precisa aplicar para calcular.